E queremos falar um pouco mais sobre as doenças com comorbidades, as comorbidades. Então, temos alguns questionamentos que foram feitos pela internet, que a gente vai tentar reproduzir aqui para tentar esclarecer um pouco mais para você. Então, a Rosângela vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas pela internet, através do Facebook, das mídias sociais, para tentar esclarecer um pouco mais. Então, Rosângela, uma das perguntas era essa: quais são os novos grupos? Então, nessa primeira fase, a gente vai iniciar a vacinação de síndrome de Down, de gestante e puérperas, que são as mães que têm filhos até 45 dias, tá? Esses dois grupos é independente da idade, tá? Acima de 18 anos, todos têm direito à vacinação. As gestantes, nessa primeira fase, são com comorbidades. Então, elas vão seguir o mesmo fluxo das pessoas com comorbidades. Precisam procurar a unidade de saúde para fazer requerer a declaração de comorbidade para estar agendando a vacinação. Os portadores de síndrome de Down, eles também entram como uma comorbidade e também vão seguir o mesmo fluxo. Os pacientes renal crônicos são somente os que fazem diálise. São dois tipos de diálise, né? Tem a hemodiálise, que o paciente vai até a clínica fazer a hemodiálise. Esses vão ser vacinados nas próprias clínicas. E tem os pacientes que fazem a diálise peritoneal, que é a diálise que é feita na própria residência. Esses pacientes vão ter que procurar o médico que faz acompanhamento para solicitar a declaração de comorbidade e para fazer a vacinação, tá? As pessoas com deficiência permanente, a declaração vai ser entregue pela ação social quando eles procurarem para estar agendando a vacinação. Esses são os novos grupos que a gente começou hoje. Os idosos, a gente continua vacinando os idosos, continua vacinando os trabalhadores da saúde. Também segue o mesmo fluxo de anteriormente, o idoso faz o cadastro no site da prefeitura e aguarda o agendamento para a primeira dose. E quais são essas comorbidades? Queria que você falasse um pouco sobre isso. São vários grupos de comorbidades, né? Tem várias doenças em cada grupo. Eu vou estar mencionando algumas que são que tem pessoas, né, com essas doenças, mas especificamente, se a sua doença se enquadra nesse grupo, a gente precisa que vá até a unidade de saúde para a equipe de saúde estar avaliando. Mas as comorbidades são as pessoas com diabetes, né? Todas as pessoas com diabetes. Lembrando, as comorbidades nessa primeira fase só são acima de 55 anos, então são de 55 a 59 anos nessa primeira fase. Então são as pessoas que têm diabetes, hipertensão arterial resistente, quando não conseguem controlar o nível de hipertensão, quando está utilizando 3 ou mais medicamentos, tá? Hipertensão das pessoas que têm APA acima de 18/11, né? A hipertensão moderada ou leve, que a APA não é tão alta, elas precisam ter alguma comorbidade associada ou ser cardiopata também, já ter lesão no coração, tá? Essas são algumas dos tipos de hipertensão que estão disponíveis para vacinação. As doenças cardiovasculares e as cerebrovasculares são doenças, são mais específicas e tem um quadro bem grande de doenças dentro desse grupo, que a gente precisa que vá até a unidade de saúde e ver se sua doença, ou normalmente o seu médico já vai estar dizendo se você está apto para fazer a vacina ou não. E os imunossuprimidos. Quem são os imunossuprimidos? São as pessoas que foram transplantadas, as pessoas que têm HIV e AIDS. As neoplasias são só os pacientes que fizeram tratamento com quimio ou rádio nos últimos 6 meses. Então, essas pessoas com neoplasia que fizeram tratamento nos últimos 6 meses estão aptos para fazer a vacinação nessa primeira fase. Tá? Anemia falciforme, obesidade mórbida, quando o IMC é acima de 40,
Então, isso também precisa da avaliação do médico. O médico vai dizer se você se enquadra. E as pessoas que têm cirrose hepática. Então, todas essas comorbidades vai depender de onde você faz o acompanhamento. Se você faz acompanhamento na unidade de saúde do município, você procura a unidade de saúde, lá a equipe de saúde vai avaliar a sua situação pelo próprio prontuário, vai fazer a declaração de comorbidade e já vai fazer o agendamento da sua vacina. As pessoas que fazem acompanhamento em unidade, com médicos particulares ou em planos de saúde, o próprio médico que você faz o acompanhamento vai te fornecer essa declaração. Em relação à declaração, serão aceitas aqui no município de Almirante Tamandaré a declaração que está disponível no site da prefeitura. Então, você pode imprimir essa declaração e levar para o seu médico preencher, ou a declaração que tem no site do CRM, que os médicos têm acesso ao site e eles imprimem a declaração de comorbidade. São essas duas declarações que serão aceitas para vacinação. Os pacientes que fazem acompanhamento, né, com os médicos particulares ou em planos de saúde, eles, com a declaração de comorbidade em mãos, eles vão fazer o cadastro no site da Prefeitura de Almirante Tamandaré. A partir desse cadastro, a equipe de saúde vai entrar em contato e vai informar o dia e local para ele fazer a vacina do Covid. Os pacientes que têm comorbidades, mas não estão em acompanhamento nem em unidade de saúde, nem em médicos particulares, nem em plano de saúde, eles vão precisar procurar a unidade de saúde e esses vão precisar passar por uma avaliação médica, que daí o médico vai precisar avaliar seus exames, vai precisar avaliar sua autodeclaração de comorbidade para verificar se você se enquadra mesmo para vacinação ou não. O município não vai aceitar outra declaração a não ser essa do município ou essa do Conselho Regional de Medicina. Então, aquela cartinha que o médico faz e tal, essa não terá validade para nós. Não adianta você fazer o cadastro com essa que você não será vacinado. Tem que ter em posse essa declaração, ou a do município ou a do Conselho Regional de Medicina. E uma pessoa com comorbidade, mas ela não está ainda na faixa etária que está sendo vacinada, o que ela tem que fazer? Ela já pode fazer o cadastro? Como é que funciona? Então, as pessoas abaixo de 55 anos, a gente solicita que aguarde chegar a sua faixa etária para procurar as unidades. Principalmente porque, como tem muitas pessoas com comorbidades, a procura vai ser bem grande e a gente precisa evitar aglomeração. Então, aguarde a gente lançar a sua faixa etária para você estar procurando a unidade de saúde e solicitar a declaração. Caso ela tenha um atestado atual de comorbidade e queira atendimento público, ir no posto de saúde ou no posto de vacinação? Então, as pessoas que não têm um atestado de comorbidade, elas devem procurar a unidade de saúde. Não adianta ir até a unidade de vacinação, algum posto de vacinação, sem a declaração de comorbidade. Nos postos de vacinação aqui do município, serão atendidos somente as pessoas que já têm o agendamento da vacina. Então, por isso, precisa procurar primeiro a unidade de saúde para a equipe de saúde entregar a declaração de comorbidade e já fazer o agendamento. Não adianta fazer procura direta nos nossos pontos de vacinação para a primeira dose. O próprio paciente é quem leva para o médico assinar ou os médicos vão ter para disponibilizar para os pacientes algo similar? Então, como a gente já comentou, as pessoas que não fazem acompanhamento nas unidades de saúde precisam imprimir a declaração no site da prefeitura, né? Ou o médico, tendo o cadastro no CRM, ele consegue imprimir essa declaração e preencher. Então, a própria pessoa, né, tem que levar ao médico, solicitar a declaração para vir fazer o agendamento. Essas pessoas que não fazem o acompanhamento nas unidades, com a declaração em mãos, fazem o cadastro no site e aguarda a equipe de saúde entrar em contato para agendar o dia, local e horário para fazer a vacina. Tá. E como é o fluxo? Em qual momento devo fazer meu cadastro no site da prefeitura, antes ou depois de ir ao médico para a declaração de comorbidade?
Então, a pessoa com comorbidade, ela deve ter a declaração em mãos para fazer o cadastro. Dessas pessoas que não acompanham na unidade de saúde, elas devem estar de posse da declaração para se cadastrar no site. Porque pode ser que, fazendo o cadastro, a equipe de saúde já entre em contato e daí ela não vai ter a declaração para ir fazer a vacinação. Então, aguarda ter a declaração em mãos para fazer o cadastro no site da prefeitura. Certo. E as gestantes que não têm comorbidade, quando serão vacinadas? Então, essa nova fase da vacinação, ela foi dividida em duas fases. A primeira é essa que a gente está iniciando hoje, são as gestantes com comorbidades, acima de 18 anos, vão estar fazendo nessa primeira fase. As gestantes que não têm comorbidades, elas têm que aguardar o início da segunda fase. A gente não tem uma data prevista para iniciar a segunda fase, porque a gente depende de quantitativo de doses enviados pelo Estado, então daí tem que estar aguardando, mas a gente vai divulgar no site da Prefeitura e nas redes sociais o início da segunda fase de vacinação. Portanto, as gestantes que não têm comorbidades precisam aguardar a segunda fase para fazer a vacina. E não podem nem fazer o cadastro? Não deve fazer o cadastro, porque daí a equipe de saúde vai entrar em contato para agendar e você não vai poder ir fazer a vacinação. Então, aguarde iniciar a segunda fase para fazer o cadastro no site. Certo. E sendo agendado, o que eu devo levar para fazer a vacinação? Se você é uma pessoa com comorbidade ou a deficiência permanente, também terá uma declaração, né? Então, a gente precisa, no dia da vacinação, que você esteja com a declaração em mãos, a carteirinha de vacinação para quem tiver, senão a gente faz uma no momento. Os documentos, precisa levar um documento com foto, o CPF e o comprovante de residência. Certo. E não esquecer, se você já tiver a carteirinha de vacinação, leve também. E nós gostaríamos também de deixar claro, não foi repassado para o município a vacina do Coronavac numa quantidade suficiente, mas eu creio que essa semana a gente deve estar recebendo essa vacina e vamos estar daí comunicando, né, a todos através das mídias da prefeitura, aí vamos estar vacinando o mais breve possível, colocando em dia essas pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não tomaram ainda. Então aguardem mais um pouco. Eu creio que essa semana a gente já deve receber um quantitativo dessa vacina para poder estar aplicando já a segunda dose nessas pessoas. Então a gente tentou esclarecer várias dúvidas questionadas no site da prefeitura, mas se você tem acima de 55 anos e ainda tem alguma dúvida, se a sua comorbidade se enquadra para vacinação, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência, que eles vão sanar essa dúvida e verificar se você poderá fazer a vacina nessa primeira fase ou não.